Olá, tudo bem? Eu sou a irmã Janaíne e eu sou uma irmã Lurdina. Hoje fui convidada para ser uma jovem Cristo forte, como todos vocês. E eu vim aqui conversar, só bater um papo sobre um tema muito especial, que precisa ser respeitado, precisa ser valorizado, precisa ser visto com muito carinho por nós, que é a Bíblia. A Bíblia é um livro incrível, nós já sabemos, né? Mas nela estão contidos tantas outras coisas incríveis que a gente precisa sempre estar próximo dela, dar atenção a ela. Então, a Bíblia é um livro, né? Vem do grego, biblos, que significa livro, mas não é simplesmente um livro. Eu não vim aqui falar só sobre o óbvio, né? Então, a Bíblia, ela é mais do que um livro. Ela é uma coleção de livros, porque nela estão muitos livros, vários livros escritos por pessoas diferentes, em um momento histórico diferente. Então eu gosto de uma definição que diz que a Bíblia é um conjunto de escritos. Um conjunto de escritos de um povo que viveu, sentiu a presença de Deus e viveu. Então, viveu, falou, anunciou aquilo que viveu, que sentiu e anotou. Então, no Antigo Testamento, nós temos a história do povo de Israel, com tudo aquilo que viveu, desejou, conquistou. E no Novo Testamento, nós temos a história do povo que viveu a partir de Jesus Cristo, né? Aquela comunidade cristianina que viveu e conseguiu sentir de Jesus essa força e essa espiritualidade tão grande. Então, já de antemão nós temos isso, né? Que a Bíblia é essa coleção de livros ou esse conjunto de escritos. E nós sabemos e temos as Bíblias em muitas traduções, né? Tem uma associação que diz, Associação dos Biblistas, que diz assim, que a Bíblia ela foi traduzida em mais de 2.950 diferentes idiomas. E nós a temos hoje em nossas mãos, dividida em dois momentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos 46 livros. Vou colar aqui, tá bom? 5 livros do Pentateuco, são 16 livros históricos, 7 livros sapienciais e 18 livros proféticos. No segundo momento, o Novo Testamento, nós temos 27 livros. São 4 evangelistas, que todos nós sabemos, né? Mais os Atos dos Apóstolos, os primeiros 5, depois são as cartas. São 7 de Paulo, 3 discípulos e 3 pastorais. 7 cartas católicas e o tão falado Apocalipse. Então, olhando assim parece tão simples, né? A Bíblia, bonita, dividida entre Primeiro e Segundo Testamento, ou Antigo e Novo Testamento, com 73 livros, como nós a temos como cristãos católicos. E aí a gente pode pensar, mas será que ela caiu do céu de zíper e tudo? Não pense que ela caiu do céu de zíper e tudo encadernada, bonitinha, com desenhos de Jesus e tudo mais. Não. A Bíblia, ela foi escrita porque as pessoas sentiram a necessidade dela ser escrita. E aí você pode pegar a sua Bíblia e olhar lá no Salmo 27, no Salmo 78, Salmo 78, versículo 3 ao 4, diz assim, olha, o que ouvimos e conhecemos, o que nos contaram nossos pais, não o esconderemos a seus filhos, nós o contaremos às gerações seguintes, os louvores de Yahvé, e o seu poder e as maravilhas que ele realizou. Então nós vemos que a Bíblia, ela foi escrita para que não se perdesse a história que já era contada e que precisava ser contada de geração em geração. Ela foi escrita para que todas essas histórias e esses ensinamentos não se perdessem.
Mas foi escrita por quem? Como que foi escrita? Quem inspirou a Bíblia? Nós acreditamos que toda a Bíblia foi escrita por inspiração divina. Mas, pasmem, porque a gente pode até imaginar um arquivo de PDF, né? Um Word, ou tantas outras formas de salvar os nossos documentos, e às vezes a gente acha tão difícil escrever um artigo, ou começar uma tese, ou algo do tipo uma carta não, né? Uma mensagem, um e-mail, às vezes é difícil de começar, né? Então imagine, para o povo de Deus que escreveu a Bíblia, porque a Bíblia foi escrita numa duração assim de mais de 1000 anos. Então pensem aí, mais de 1000 anos para um livro ficar pronto. Obviamente, quem começou não estava nem na metade, né? Quando a metadinha estava começando a ser escrita, quem começou provavelmente já tinha ido ao encontro do Pai. E também a gente não pode imaginar que alguém resolveu começar, vou escrever a Bíblia, uma coleção de livros que todas as pessoas de geração em geração, daqui a 2020 anos conhecerá. Não. Quem começou a escrever exatamente para que a história do seu povo, aquela história não se perdesse. Aquela história de Jesus não se perdesse. Então a Bíblia, apesar de ser inspiração divina, ela não estava salva na nuvem, como nós conhecemos hoje. Ela estava escrita em pele crua, principalmente de carneiro, que era bem comum, papiro, pergaminho, pedra, metal, cerâmica. Então pensem a dificuldade de escrever, salvar, armazenar, conservar essas escrituras. Então, originalmente ela foi escrita em hebraico e aramaico e em grego. Nos tempos de Jesus, até se falava ou se escrevia, se falava aramaico, se escrevia hebraico. Algumas pessoas falavam um pouquinho do grego, arranhavam um pouquinho do latim. Mas, basicamente, são essas as fontes que nós temos que a Bíblia foi escrita. Uma curiosidade bem interessante, que nós podemos, que de certa forma prova aquilo que eu disse, de que a Bíblia ela foi escrita através de gerações, por muitas pessoas, e por isso precisa ser compreendida como uma grande, eu gosto de pensar assim, né? Uma grande colcha de retalhos que foi escrita um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, que foi reunida depois e que chegou até nós. Lá em Esdras, por exemplo, tem o capítulo 4, o versículo 6. Toda a Bíblia ela foi escrita, o Antigo Testamento, ela foi escrita basicamente em hebraico. Mas em Esdras tem um capítulo e um versículo que eu vou dar o exemplo aqui, mas tem outros, né? Capítulo 4, versículo 6, ele está escrito em aramaico. Então pensem nessa coxa de retalhos. Alguns capítulos, alguns versículos foram escritos em uma língua, outros em outra. Nós temos testemunhos de algumas passagens bíblicas que foi um versículo, o mesmo versículo, demorou anos para ser concluído. Não porque a pessoa estava pensando no como concluir aquele versículo, não, porque uma começou e a outra terminou. Então, por isso que a gente precisa entender a Bíblia assim, um conjunto de livros escritos em momentos diferentes da história, mas que mantém a mesma linha, digamos assim, porque toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Para além de todos esses dados que nós temos, nós sabemos que a Bíblia, com os seus 73 livros, é uma tradução e uma junção que nós adotamos enquanto igreja. Então, na Bíblia existem várias histórias e curiosidades. E uma coisa que me chama bastante atenção são a questão dos números.
Os números, eles têm um significado muito importante, nós o sabemos, né? Muitas pessoas jogam na loteria, muitas pessoas têm o número da sorte, muitas pessoas têm superstição. E naquela época, daquele povo da Bíblia, daquele povo que escreveu, não é tão diferente, porque os números, eles têm um significado muito importante na história e nada acontece por acaso, né? Então, os números ímpares na Bíblia, eles são muito valorizados. Eles têm um significado assim muito especial. Tanto que nós podemos pensar, que nós aprendemos, né, na catequese, que nós temos um único Deus, mas esse Deus, ele é trino, ele é Deus trindade. Então, essa unidade de Deus, essa perfeição de Deus, mas também essa trindade de Deus. Números ímpares, números perfeitos. Então, Deus é essa perfeição. E nós podemos também entender nessa supervalorização dos números ímpares, porque eles eram facilmente divididos, eles eram divisíveis assim com mais clareza, né? É mais fácil você separar quando é um número ímpar, mas não separa igualmente, né? Então, os números pares, eles eram conhecidos, ou eles davam a entender uma certa fraqueza, dava a ideia de uma certa fraqueza, e era a interpretação daquela época, né? Mas na Bíblia não tem apenas uma supervalorização dos números ímpares, como nós podemos pensar. Tem os 12 apóstolos, né? Também, que é um número par, mas que tem um significado muito importante das 12 tribos, dos 12 apóstolos. Então, são inúmeras as delicadezas de Deus através da história. E a Bíblia é o livro que nós precisamos ter sempre, não importa a tradução, se é das Paulinas, se é pastoral das Paulinas também, das Paulos, desculpa, se é Nova Jerusalém, não importa qual a tradução da Bíblia que nós temos. O que realmente precisamos é vivê-la, viver os ensinamentos que Jesus nos deixou. E uma outra questão que eu acho muito interessante é que nós precisamos ter claro que a palavra que está escrita não é a primeira palavra sagrada, como nós conhecemos, que a Bíblia é o quê? A Bíblia sagrada são palavras sagradas. Mas a primeira palavra sagrada que nós precisamos compreender, que vem de Deus, é a vida. Então, nós precisamos defendê-la como Jesus defendeu a vida daqueles que eram marginalizados, daqueles que estavam fora da sociedade, daqueles que eram excluídos. Jesus, ele sempre defende a vida das crianças, das mulheres, daqueles que estavam à margem da sociedade, daqueles que eram oprimidos pelos governos, daqueles que estavam sendo massacrados, tendo que pagar diversos impostos ou tantas coisas que estavam acontecendo no templo. Então nós vemos em Jesus esta figura deste homem que precisa ser seguido, precisa ser sempre lembrado através das gerações. O que nós precisamos sempre é compreender que nós seguimos a Jesus. A nossa vida também é sagrada. A palavra que está em nós, a palavra que nós recebemos de Deus, aquilo que nós somos inspirados para proclamar, precisa ser valorizado. Então precisamos proclamar e viver a palavra de Deus, essa palavra que está aqui na Bíblia. E precisamos viver e valorizar a vida do nosso irmão e da nossa irmã, principalmente num momento desse, né? De pandemia, no momento de que a solidariedade precisa falar mais alto e mais forte. Então, eu agradeço esse espaço, né? Existem muitas coisas que podem ser faladas e eu só vim aqui só para falar algumas questões, né? Da Bíblia, algumas coisas que precisam ser conhecidas por todos nós.
que fique sempre, apesar de ter sido escrito com mais de 1000 anos de duração, por mais que tenha sido escrito por várias pessoas, né? A Bíblia é extremamente atual, porque é a palavra da vida, é a palavra de Deus. Essa palavra precisa nos inquietar, nos tirar do nosso lugarzinho de conforto, da nossa zona de conforto e nos levar ao outro, nos levar a ajudar, a compreender e a viver melhor tudo aquilo que Jesus disse e anunciou. Então se cuidem, leiam esta palavra de Deus e principalmente vivam essa palavra de Deus. Deixem-se inquietar por essa presença de Deus na nossa vida. Um beijo, um abraço e até a próxima. Fiquem em casa e cuidem-se.